começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre o voto feminino. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Diz ainda que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. O registro da primeira eleitora do Brasil é de novembro de 1927. Está completando 86 anos. E para falar sobre a participação feminina na vida política do país, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Tereza Cristina Marques, professora de História da Universidade de Brasília. Também vamos conversar com Emanuel Campelo, do Conselho Nacional de Justiça. Ele é mestre em Direito Internacional Econômico pela Universidade Católica de Brasília. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Já que nós estamos conversando sobre as conquistas femininas, eu gostaria de começar com a professora Tereza. Professora, qual a importância da conquista do voto dentre as tantas que as mulheres tiveram? Bom, é um primeiro passo para garantir a visibilidade das mulheres e assegurar que fosse reconhecida a importância da sua contribuição para a vida pública e retirá-las do confinamento da vida doméstica, para que elas pudessem também contribuir para a construção da sociedade. E o voto é o primeiro passo, né? Nada mais teria sido alcançado se a voz das mulheres não tivesse sido ouvida também no espaço político. Doutor Emanuel, e o que mudou no país depois dessa conquista? A partir dessa conquista, inegavelmente, passou-se a reconhecer a mulher um papel importante que ela já desempenhava na sociedade, não é? Juvenal Lamartine, que foi um dos idealizadores no Rio Grande do Norte desse voto feminino, ele fez um discurso belíssimo e, basicamente, o que ele dizia era uma ideia que hoje, para nós, pode ser muito aceitável, mas, para a época, foi realmente uma quebra de paradigma. Ele dizia que como é possível que, sim, numa sociedade em que 50% da sua população formada de pessoas, e aí ele utilizou essa expressão, pessoas que desempenham funções tão importantes, não têm o direito ao voto. E a partir daí que se começou essa movimentação. Então, apesar de nós termos uma iniciativa feminina, grandes defensores também foram homens da ideia, sem dúvida alguma. E hoje o voto é uma obrigação para os 140 milhões de eleitores espalhados pelo país. Quase 52% são mulheres. Mas para fazer valer esse direito para todas nós, foi necessário um longo caminho. Já são mais de 80 anos que as mulheres conquistaram os direitos políticos no Brasil. Depois de muita luta, é até difícil imaginar que elas não tinham direito ao voto. O machismo, ele era evidente, né? Hoje, aí nós quebramos isso, né? Com a luta da mulher, nós quebramos isso. Agora está bem melhor porque a gente sabe o que quer, né? E naquela época a gente não podia nem opinar em nada. Só eram os homens, ou bom ou ruim, era o que eles queriam. O voto feminino é resultado de um longo processo de luta que defendia a participação das mulheres na política. O movimento ganhou força em 1927, no Rio Grande do Norte, quando a professora Celina Guimarães Viana se tornou a primeira mulher a fazer o alistamento eleitoral. Foi aí que tudo começou. No mesmo ano, o Estado colocou em vigor uma lei que permitia o voto e a candidatura a todas as pessoas. A primeira prefeita também veio do Rio Grande do Norte. Em 1929, Alzira Soriano foi eleita em Lages. Nos anos seguintes, uma reforma no Código Eleitoral Brasileiro reconheceu o direito ao voto às mulheres, mas com algumas restrições. Era apenas para casadas, viúvas e solteiras com renda própria. Esta barreira foi superada em 1946, quando a Constituição determinou voto obrigatório a todas as mulheres e mudou a forma de tratar a população feminina. A mulher é considerada dona de casa, profissão do lar, né? Então ela era tida como uma pessoa não atuante, que não participava da vida pública. E diante de todo este avanço, hoje as mulheres estão representadas em todos os cargos eletivos. Dados do TSE mostram que, além da presidente da República, nas últimas eleições foram eleitas 2 governadoras, 11 senadoras, 45 deputadas federais e 134 deputadas estaduais.
O número é mais representativo nos municípios, onde as mulheres alcançaram cerca de 13% dos eleitos. Mas se elas são minoria nos resultados das urnas, são maioria na hora de votar. Um levantamento feito pelo Tribunal Superior Eleitoral mostra que nas últimas eleições elas representaram 52% dos 140 milhões de eleitores, número que influencia até mesmo as propostas de campanha. Qualquer candidato vai prestar atenção do que a mulher brasileira deseja e quer. Ele vai direcionar sua campanha para tentar atender esse segmento grande do eleitorado. Conselheiro, hoje realmente não dá para se pensar em trabalhar uma campanha política sem levar em consideração o que as mulheres querem, né? Esse foi o grande diferencial que apareceu nas campanhas políticas a partir do voto feminino. Essas campanhas de inclusão, que, por outro lado, acabam tendo outro efeito. À medida que os candidatos passam a ter um discurso de inclusão, isso também chama as mulheres para a participação política mais ativa. Então, hoje é impossível uma candidatura que não pense nesse eleitorado, que, enfim, elege qualquer candidato, como também deixa de eleger. Professora, e as mulheres, elas têm consciência dessa importância da participação e também da influência que elas têm na campanha? As mulheres tendem a ser o maior grupo de afiliados, mas, paradoxalmente, há poucas mulheres que se dedicam profundamente à vida pública, porque a carreira política ela é muito exigente, demanda muito tempo. Tá? Então, aí, primeiro, uma dificuldade de conciliar a vida pessoal com a vida pública, que é muito demandante. Tá? De modo que elas participam, se envolvem crescentemente. O nível de escolaridade das mulheres e a participação tem a ver com o crescimento da escolaridade também. Tem ascendido substancialmente nos últimos anos e com isso, a consciência cívica acompanha esse interesse pela política. Mas ainda há muitos desafios, muitas dificuldades para mantê-las e fazer com que elas ambicionem cargos de grande responsabilidade. Viu-se aí na tabela que elas têm muita participação na vida municipal, nas atividades, no ativismo comunitário, mas comparativamente ao conjunto do eleitorado, há poucas mulheres que se apresentam como políticas integralmente no seu tempo e ambicionam cargos de maior responsabilidade. Agora, hoje a gente tem uma mulher na presidência. De que forma que isso influencia? Bom, influencia com um exemplo positivo, pedagógico, né, de que é possível e que, principalmente em sendo um mandato bem sucedido, deixará uma memória de que houve uma contribuição positiva das mulheres e outras mulheres podem almejar se dedicar também à vida pública. Tá? Agora, doutora Emanuel, a gente viu que as mulheres ainda são minorias nos resultados das urnas. Isso se deve aqui ao preconceito? Ainda é grande ou é a falta de tempo de investir numa carreira política, como disse a professora? Eu acho que nós temos um pouco das duas coisas, né? A questão do preconceito, na verdade, ela surgiu pelo próprio modelo de sociedade. Então, você tem a dominação do homem sobre a mulher. Ao mesmo tempo que você estabelece características ao feminino que seriam, em tese, incompatíveis com as funções de liderança, seja na política, seja na economia, seja até mesmo na área militar. Agora, as mudanças já têm acontecido à medida em que a própria sociedade mudou a sua mentalidade, não é? Então, a partir desse novo modelo de sociedade, se consegue romper esses preconceitos. Ora, o fato de nós termos uma presidente da República, né, uma mulher na presidência da República, nós temos na Câmara dos Deputados, ainda que a participação não seja tão expressiva em termos numéricos, mas nós temos mulheres como líderes de partido. Então, nós vemos um protagonismo muito maior das mulheres. A tendência é essa participação aumentar cada vez mais. Professora, e essas conquistas das mulheres acompanharam as mudanças históricas do país? Houve, durante esse período, muitos homens que foram amigos das mulheres, que apoiaram.
Mas, na verdade, todo o avanço em termos de direitos sociais e políticos foram conquistas, na verdade, arrancados com muita dificuldade do meio bastante hostil. Foi preciso demonstrar o valor, a sensatez das lideranças para que os homens cedessem e contemplassem as mulheres com as pretensões que elas tinham. Tá? Na verdade, esse processo histórico não é linear, não é garantido que vá chegar a um momento em que a representação das mulheres na população corresponda à representação no meio público. Tá? Para isso, é preciso todo um esforço de superação, como ele mesmo disse, dessas desigualdades de gênero que são reproduzidas, inclusive, na educação. Tá? A gente aprende a ser mulher e se acostuma ao fato de ser mulher, assim como os homens também aprendem o comportamento masculino e o caminho do meio, que seria a tolerância e superar essas barreiras, é que nos levará a uma convivência harmoniosa. Isso influencia também na imagem do Brasil no exterior, o fato das mulheres estarem buscando as conquistas, estarem garantindo mais direitos na vida política? Bom, com certeza, sempre esses avanços políticos, eles tiveram alguma parcela de consideração quanto à imagem no exterior. Porque entre mostrar uma imagem de um país com uma profunda desigualdade social, com crianças nas ruas, e mostrar a imagem de um país que está avançando, concedendo, inclusive, direito de voto às mulheres, preferia-se isso. Então, o Itamaraty era um parceiro, um aliado das mulheres nesse particular. Tá? Agora, com relação ao avanço recente das mulheres na vida pública, também é interessante mostrar que essa contribuição feminina, ela está mostrando uma outra maneira de fazer política, provavelmente mais atenta, mais sensível às questões sociais. Tá? E, ao mesmo tempo, enfrentando as dificuldades que seriam próprias dos homens, as dificuldades em relação à defesa, à economia, enfim, você está tomando a agenda tipicamente masculina com um leve toque feminino. E vamos ver o que vai acontecer. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são Emanuel Campelo, do Conselho Nacional de Justiça, e Tereza Cristina, professora de História da Universidade de Brasília. No programa de hoje estamos conversando sobre a igualdade entre homens e mulheres na vida política do país. A Lei 12.034, de 2009, trouxe mudanças para o processo eleitoral e garantiu maior participação feminina. A lei dos partidos políticos passou a determinar que um percentual dos recursos do fundo partidário seja investido em programas de promoção e difusão da participação feminina, além de garantir que as mulheres ocupem pelo menos 10% do tempo da propaganda partidária gratuita. Já a lei que estabelece normas para as eleições passou a determinar que partidos e coligações registrem no mínimo 30% de mulheres na disputa pelos cargos. Professora, de que forma essas mudanças na lei têm ajudado a garantir maior participação feminina? Incentivando mulheres a dedicar parte de sua vida à vida pública, né? A carreiras públicas. Porque há um duplo desafio. É preciso convencer os órgãos partidários de que essas mulheres contribuem positivamente e elas são competitivas na cena eleitoral. E, em termos externos, é preciso convencer também os leitores de que elas são boas candidatas para serem votadas, né? E esse é um duplo desafio. A lei favorece, incentiva mulheres a desenvolver carreiras públicas. É um pequeno passo, não resolve tudo. Mas, fundamentalmente, essa porcentagem, eu vou ficar muito satisfeita quando ela for composta exclusivamente por mulheres com uma carreira sólida e consistente. E não apenas mulheres que estão ali porque são a esposa do deputado, a filha do senador, enfim, para compor a cota necessária, mas sim porque elas têm um brilho pessoal. Isso seria nós vamos chegar lá, mas ainda estamos caminhando. E o que acontece se o partido não conseguir cumprir essa cota? Necessariamente, ele terá que se adequar. Isso aí não é, na verdade, uma faculdade ao partido ou uma liberalidade, ou uma mera necessidade de convocação do eleitorado.
é uma cota realmente impositiva. E tem que ser impositiva, porque não só no sentido de as mulheres se sentirem à vontade de serem protagonistas da vida pública, política do Brasil, mas principalmente de incentivar de forma compulsória os partidos a buscarem esse incentivo, buscarem essa difusão da atividade política também para as mulheres. O senhor falou que aí o partido tem que se adaptar. Ele tem que fazer o quê? Tem que diminuir o número de candidatos homens? Como é que fica na prática? Exatamente. Na prática, ele é obrigado a diminuir o número. Ele tem necessariamente que obedecer essa proporção. Professora, e mesmo a mulher não estando à frente na disputa por um cargo político, ela pode fazer a diferença na vida pública do país? Bom, uma coisa é participação, representação, outra coisa é ativismo. As mulheres sempre foram muito ativas. E principalmente no plano comunitário, no plano solidário, sim, que nem é muito visível isso, mas é observável que as comunidades que funcionam bem, geralmente há mulheres protagonistas que estão ali levando as coisas caminhando, né? De modo que a participação política, a gente pode tomar político de uma maneira bem ampla, envolvendo tudo, até a assistência à escola, a vida comunitária, a vida de bairros, e não é menor, não é menos relevante do que o exercício de mandato no legislativo. E será que mulher vota em mulher ou o que vale é a proposta? A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões sobre as conquistas femininas nas eleições. Mulheres e homens, desde o princípio da humanidade, deviam ter os mesmos direitos, porque têm os mesmos cérebros, têm a mesma capacidade. Nós somos as mulheres hoje poderosas, né? A gente hoje é independente, a gente trabalha, a gente não depende mais disso, de homem, né? Pode ser que haja uma tendência da mulher votar em mulher, mas a proposta é importante também. O que vale é a proposta do candidato. Mulher não vota em mulher só pelo fato de ser mulher, não. Ela pode até ser uma boa representante, né? Mas às vezes tem um homem que quer mesmo colocar o país para frente. Então acho que depende muito da situação. Pela proposta da pessoa e pelo histórico da mulher, eu votaria numa mulher, porque eu acredito mais na ética da mulher do que os próprios homens políticos. A mulher faz tudo mais certo. Então acho que é muito importante a mulher votar, a mulher se candidatar, por esse fato, ela fazer as coisas mais corretamente do que os homens. Professora, existe algum estudo que mostra qual é a preferência da mulher, se a mulher realmente vota em mulher ou vota pela proposta? O eleitorado feminino tende a ser mais conservador, mais, enfim, não querer mudanças drásticas. Mas tudo depende da circunstância, do ciclo eleitoral, do momento, do que a opinião em geral se percebe que é necessário, que tipo de liderança é necessário para conduzir o país, ou o estado, ou o distrito naquele momento. De modo que existe, sim, uma atenção diferente de mulheres e homens em relação às coisas da política. Tá? Até os homens talvez tenham ainda um costume de conversar mais sobre política do que as mulheres. Tá? Um interesse maior pela política. Mas isso está mudando drasticamente. O acesso à informação está levando todo mundo a buscar formar sua opinião própria também. Mas, claramente, o eleitorado ele vai feminino, ele não é uma manada, ele não vai desaguar seus votos todos só pelo fato de ser uma mulher. Ele vai escolher conforme a circunstância. Se estivermos numa situação extrema, em que os atributos masculinos sejam requisitados pelo eleitor, do tipo, o que se imagina ser masculino, capacidade de liderança, coragem, uma situação de risco de segurança nacional, provavelmente os homens terão mais sucesso nas urnas do que as candidatas mulheres. Há uma questão de credibilidade. Mas isso pode ser rompido. Basta que apareçam lideranças femininas que assumam comportamentos no intermédio, que se apresentem críveis, acreditáveis, tais quais como os homens, para realizar quaisquer tarefas, inclusive segurança, uma hipótese. Conselheiro, e hoje já existe esse tipo de perfil comentado pela professora? Sem dúvida. Eu até diria que eu sou um tanto suspeito para falar, né? Eu sou norte-riograndense, o estado onde teve o protagonismo com relação ao voto feminino. Então, eu acho que a transformação está em curso. Não é? Lógico que leva algum tempo até que
realmente o universo feminino adote esse maior protagonismo, enfim, se interesse mais pelo tema da política, mas as bases estão mais do que lançadas. As regras legais que nós temos hoje, sem dúvida alguma, privilegiam, inclusive, esse maior protagonismo, né? Nós, inclusive, estávamos discutindo no Conselho, essa semana agora, que nós estamos diante da maior composição do Conselho no universo feminino. Nós no Conselho Nacional de Justiça. No Conselho Nacional de Justiça nós temos 4 mulheres. Ainda não é o ideal, porque são 15 membros, mas é a maior composição da bancada feminina, sem dúvida. Professora, e o fato desse protagonismo feminino vir do Nordeste, do Rio Grande do Norte, tem alguma influência? O Juvenal Lamartine estendeu as mãos para as mulheres e elas corresponderam positivamente a isso. E esse é um efeito pedagógico que... Foi duramente criticado, Duramente criticado. Chegou-se a dizer que ele estava promovendo a destruição da família brasileira. Chegou-se a esse ponto. Quer dizer, você lançar a mulher para uma carreira política ou que seja simplesmente dar a ela o direito a voto seria a destruição da família. Quer dizer, você veja a mentalidade, como era uma época muito difícil, né? E ainda assim ele teve a coragem de protagonizar essa luta, né? O que é bonito é que esses argumentos catastróficos, todos eles se frustraram, porque o mundo ia acabar e mostrou-se que não, que as mulheres poderiam votar e a família, quem estava disposta a dedicar-se também à família, teve sua família, outras não tiveram, tá? Esse não era a porta aberta para o fim do mundo. Mostrou o contrário, que muita coisa evoluiu. Muito ao contrário, né? Na verdade, o que é importante é a questão do respeito mútuo. Tá? Quando a sociedade como um todo reconhece que aquele elemento, aquela pessoa, como disse o Juvenal Lamartine, é tão digna quanto, capaz de decidir as coisas públicas, você dá um passo além no sentido de respeitar e dar mais dignidade ao segundo sexo, né? Agora, conselheiro, um dos entrevistados falou ali que a mulher é mais detalhista, que a mulher tem mais credibilidade contra a corrupção. O senhor acha que isso influencia também? Olha, sinceramente, eu acho que não. Eu com toda sinceridade, eu evito ao máximo esses estereótipos, porque são exatamente os estereótipos, desses estereótipos que a mulher se libertou para poder conquistar o direito a voto e a participação efetiva política. Então, nós dizemos que a mulher é mais ética ou o homem é menos ético, a mulher é mais sensível, e aí nós vamos partir para os outros estereótipos que podem ser negativos. Então, eu tomaria muito cuidado com esse tipo de colocação. Talvez o entrevistado tenha tido essa impressão porque grande parte, historicamente, dos cargos políticos foram exercidos por homens. Então, grande parte dos escândalos de corrupção que foram acompanhados na história brasileira foram protagonizados por homens. E daí se tem a ideia de que, então, a mulher é mais ética, é mais honesta. Eu não acho que é por aí. Eu acho que é uma questão de perspectiva. Eu acho que nós temos que evitar os estereótipos e admitir que tanto homens quanto mulheres são capazes de ser construídos e reconstruídos socialmente e têm as mesmas capacidades. Agora, só para encerrar, então, eu gostaria que vocês falassem rapidamente o que ainda pode ser feito, o que precisa ser feito para garantir essa participação feminina. Professora. Bom, o primeiro passo é incentivar que mais mulheres se envolvam com a política e que mostrem o seu valor. E democracia é experiência, você vai aprendendo fazendo. Tá? Então, elas precisam ousar, ambicionar cargos de grande responsabilidade. Na história recente, pós-redemocratização, nós tivemos vários casos bem-sucedidos, outros nem tão bem-sucedidos. Mas os homens também tiveram governos mal-sucedidos. Né? Então, não vamos dizer que apenas as mulheres não tiveram. Vamos nos exemplos virtuosos. Tá? Então, você vai aprendendo, expondo-se ao risco, cometendo erros e acertando. Isso que é importante. Conselheiro. Eu acho que o que pode ser feito é exatamente no aspecto dessa divulgação ou dessa maior incentivo em relação ao poder público à participação da mulher no mundo político. Eu acho que é isso o principal ponto. Eu acho que as conquistas que nós temos hoje
em termos legislativos, são mais do que suficientes para garantir um protagonismo da mulher. Então, vai caber exatamente a uma transformação social que pode ser feita através dos incentivos a partir do poder público e, assim, chegarmos ao que todos desejam, que é exatamente uma participação paritária da mulher no mundo político. Bom, e com essas constatações, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Professora Tereza Cristina, doutor Emanuel, agradeço a presença de vocês aqui conosco. E lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!